Pode o Estado de São Paulo, por exemplo, exigir da empresa adquirente os tributos cujos fatos geradores foram realizados pela empresa adquirida antes da aquisição? Qual o prazo tem o fisco para proceder à inclusão da pessoa jurídica adquirente no polo passivo das execuções fiscais? Essas e outras questões serão enfrentadas na aula Regra Matriz de Incidência, Obrigação Tributária e Sujeição Passiva, do módulo Controle da Incidência Tributária do curso de especialização do IBET. Eu sou Diógenes Teófilo, mestre e doutorando pela PUC de São Paulo, professor do IBET, e tenho mais uma vez a alegria e satisfação de atender a convocação das queridas amigas e professoras Priscila de Souza e Neiva Bailon para proferir a pílula sobre este instigante tema. A elas registro os meus agradecimentos e a minha carinhosa admiração. Segundo o CNJ, em 2021 tramitavam no Brasil aproximadamente 29 bilhões em execuções fiscais. Conforme sabemos, os feitos executivos são os maiores responsáveis pelo congestionamento da justiça brasileira, o que faz com que a administração tributária persiga métodos alternativos para a tutela do seu crédito. Se por um lado é imperioso proteger o crédito tributário, tutelá-lo, perseguir a satisfação da dívida, prevenir e reprimir o inadimplemento ilícito tributário, por um outro lado convém salvaguardar os direitos e garantias fundamentais dos contribuintes. Precisamente aqui inicia a nossa investigação, de modo conceitual. Quem são o sujeito passivo, contribuinte, responsável e substituto tributário? Tratam-se de expressões sinônimas? Defluem de recortes jurídicos e econômicos diversos? Estão à ordem de gênero e espécie? Quais as hipóteses relativas a esses institutos? Conforme sabemos, estamos em meio a uma mudança de mentalidade, que vem desde um tom objetivista da responsabilidade tributária até uma perspectiva mais subjetivista. E em relação a essa, citamos o tema 962 do STJ, decidido em 2021, segundo o qual o sócio retirante, antes da dissolução irregular da pessoa jurídica, não responde pelos débitos tributários desta. Mas o que é o sujeito passivo tributário? Para respondermos a esta pergunta, precisamos dar 2 passos atrás e identificar que o direito acontece no mundo a partir de uma linguagem própria das ordens ou comandos, a linguagem chamada prescritiva ou conativa. Ela se expressa mediante 2 proposições interrelacionadas por um vínculo implicacional. Tal que a primeira descreve um fato de potencial ocorrência no mundo fenomênico e seus elementos, material, temporal e espacial, e a segunda prescreve uma relação jurídica em seus elementos, pessoal e prestacional. Aprendemos com o professor Paulo de Barros Carvalho, mestre de todos nós, que não existem relações entre sujeitos e objetos, pois só sujeitos podem ser titulares de direitos subjetivos. Assim, a relação comporta necessariamente 2 classes de sujeitos. Um titular do direito subjetivo de exigir, o sujeito ativo, e um titular do dever jurídico de prestar, o sujeito passivo. E essa é a situação fundamental da imputação tributária. No entanto, na Constituição e no Código Tributário Nacional, existem outras hipóteses de imputação, todas recolhidas sob a legenda de responsabilidade, que, conforme André Medrado da Zé, pode se dar na imposição de uma sanção, decorrer da necessidade ou do interesse da administração tributária, isto é, da facilitação do exercício da fiscalização, a exemplo do que acontece com os distribuidores de combustíveis e as granjas, e das espécies de responsabilidade objetiva de terceiros, por sucessão, pessoal. Aqui também se fala em praticabilidade. Rita Ferragutti adverte que não se confundem os conceitos ou definições legais acerca de sujeito passivo e contribuinte. Enquanto o primeiro é aquele que figura no polo passivo da relação jurídica tributária, contribuinte é a pessoa que concomitantemente participou do fato tributário e também encontra-se no polo passivo da relação. Essa distinção é operacional à medida em que contribui para o deslinde dos casos de repetição do indébito tributário dos tributos indiretos, cuja legitimidade fica em xeque diante das figuras dos chamados contribuinte de fato e contribuinte de direito, nos termos do 166 do CTN. Agora, a simples falta de pagamento do tributo configura ou não por si só, em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária de sócio prevista no 135 do CTN? Quando os dados do responsável pela pessoa jurídica já constam na CDA, é dispensável o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? A responsabilidade também abarca as multas ou só o tributo devido? Considerando que o responsável não deu causa à mora, também a ele se estendem os encargos moratórios? Muito bem. Vamos ficar por aqui. Não quero privá-los
do encontro com os professores palestrantes e com os queridos seminaristas. Vamos ficar por aqui, como disse, mas não sem antes convidá-los para as nossas aulas e concitá-los a uma releitura dos textos, dos precedentes selecionados, aquele último golpe de vista no seminário, e não deixe de anotar as dúvidas para oferecer no momento oportuno. É pela força das dúvidas que nós crescemos sempre. Em dezembro, não esqueçam, temos um compromisso marcado, o 19º Congresso de Estudos Tributários do IBET. Quem sabe nos vejamos por lá. Uma boa aula a todos, boas revisões, um forte abraço.